querendo fazer, né? E a gente está fazendo, e obrigado por isso, uma linha do tempo. Certo. Por quê? O que é legal a gente levar, né, Evandro? Que as mulheres que estão nos assistindo, o pessoal que está nos vendo, que apesar de haver amor, é importante que você busque o teu amor próprio. Exato. E que o outro tenha respeito por você. Sim, e eu entendo, Paty, que havia ali a preocupação sua, e até hoje, né, eu conheço um pouquinho mais da tua história, não cabe dizer aqui, que a gente está trabalhando em terapia, enfim, que havia e há, mas à época, uma preocupação pelos filhos, né? Sim, muito. Mas não dá para misturar as coisas, quer dizer, você também é um ser humano que precisa viver, que precisa ter sua vida, que tem direito de viver em paz. E aí culminou nessa fatídica agressão agora, que aí você resolveu vir a público e falar. Por que, então, neste dia, neste momento, nessa data, por que daí você falou, poxa, agora não dá mais? O que aconteceu? Qual foi o estalo? Você conseguiu detectar isso? Consegui. O que? Terapia. Terapia me fez entender que a Patrícia não precisava mais se esconder atrás de ninguém, que eu já era capaz de tudo que eu sempre quis. Ser mãe, ser sozinha, ser solo, vencer. Então, eu não precisava de ninguém mais na minha vida. E após a separação, eu entendi que eu nunca tô sozinha. Deus sempre coloca anjos na minha vida. Então, eu não precisava ter mais medo. Eu não tinha mais medo dele, nem da situação. E eu avisei nesse dia. Agora eu vou te expor. Aí ele quebrou meu telefone, foi toda aquela agressão. Que foram aquelas ameaças que você publicou, né? Do WhatsApp. Sim. Aquela lá foi antes. Foi antes, aquelas vou ameaças. Vou te pegar, você vai ver o que vai acontecer e tal. Você vai fazer o quê? Não, espera que você vai ver. Só aquilo ali, porque, gente, olha, ameaça é crime. Ameaça é crime. Quando você ameaça uma pessoa, é crime. Você pode ser processado, inclusive pode ser preso. E ele ameaçou ali claramente. E ali você fez um outro boletim de ocorrência? Não, nesse dia eu fui para a porta da delegacia e chorando muito eu liguei para minha mãe. Liguei para minha mãe e falei, mãe, aconteceu isso, ele tá me ameaçando, ele me agrediu, o que eu faço? Ela falou, você ligou para mim como advogada ou como mãe? Aquilo me deu uma intrigada. Eu falei, como mãe? Ela falou, entra e denuncia. Daí eu falei, mas por que você perguntou como advogada? E chorando. Ela falou, como advogada, você tá fazendo uma coisa errada. Se você entrar e denunciar, ele já tinha o caso do idoso. Ele vai ser mandado embora do basquete por justa causa. Certo. Na época, ele ganhava 50 mil mês. Então, ela falou, ele vai ser mandado embora com uma mão na frente e outra atrás, porque a atleta não tem rescisão, férias, nada disso. São contratos diferentes. Né? Como advogado, eu peço para você entrar no carro, ir embora, pedir a separação e voltar para casa dos seus pais. Aí você tem uma pensão de 30% em cima de 50 mil. Agora, se você fizer isso, você vai voltar para casa dos seus pais. Com certeza arroz e feijão não vai te faltar, mas vai ser difícil. E aí, qual que foi a sua decisão? Voltei para casa. Não fiz o boletim de ocorrência, voltei, porém fiz o quê? Perdoei. Porque eu tinha muito medo da vida sozinha. E hoje eu não tenho mais nenhuma. Eu sei de tudo que eu sou capaz e do que eu posso hoje. Você tinha medo de uma vida só te interromper, desculpa, Moreira. Uma vida sozinha? Ou cair na real e falar, meu Deus, como eu fui cair num relacionamento abusivo e ficar traumatizada para ter outros relacionamentos? Porque acho que o sozinha, eu acho muito pouco pelo que você estava passando. Acho que tinha vários medos de ser julgada, de tudo. Perder a fé nos homens, perder a fé no relacionamento e filho. Gente, é uma montanha-russa de emoções, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que era um contexto geral de tudo, principalmente porque eu sabia que a minha vida ia ser dentro das terapias dos meus filhos. E eu falava, eu nunca mais vou namorar, eu nunca mais vou sair, eu nunca mais vou me arrumar. E nunca mais tudo acabou. Porque eu tinha uma vida muito boa casada. Não nego. Tinha muito bem. Eu nunca é uma palavra muito forte que eu não gosto de usar. Eu não tinha oportunidade na vida de visitar outros países. Quem me deu isso foi ele. Foi ele que me proporcionou isso. Porém, sempre, naquilo. Quando voltamos de uma viagem onde era a tal lua de mel pra gente se reconectar e ir embora para Salvador, no dia que a gente chegou no Brasil, ele me traiu de novo. Ele não cansava.
Ele não cansava. Que chato esse homem, porco, enfim, continua. E aí, então, assim, esse era meu medo. Como eu vou viver? Porque agora ele já não ganha mais isso que ele ganhava. Ele vai estar em outro estado e eu vou estar sozinha com as crianças. Eu não sei nem se eu vou ter dinheiro para pagar uma babá. Porque todo mundo, assim, até eu ouvi já de uma mulher. Ah, mas babá é luxo. Luxo para ela. Para mim é necessidade. Porque se meu filho, essa noite, meu filho convulsionou. De manhã eu liguei para você. Falamos de manhã, né? O meu filho, quando convulsiona, eu tenho que levar para o hospital. E Sim. quem vai ficar com os outros 3 e com a minha filha de 14? Sim. Né? Ninguém vê o contexto. Então, isso que eu ia falar. Micro. Gente, a mulher tem 4 filhos, mais uma filha, 4 filhos com problema. Gente, vocês estão entendendo? Imagina, um filho dá despesa. Imagina 4 filhos, é 4 leite, é 4 Nescau, é 4 tudo, é 4 arroz. Acordem, gente. Acompanhem o caso. O quê? Veja macro, minha gente. Exatamente. Prefere julgar sem saber. Então, julga demais. Eu acho que isso vem muito da mulher. O machismo tá onde? Na mulher. O julgamento vem sem ler. Exatamente o post que eu fiz da minha filha. Todo mundo dando parabéns. Não ler o texto. Então são inclusive eu, né? Inclusive eu que vi lá e perguntei. Aqueles hackers assim, porque tá a data de nascimento dela. Então, às vezes é isso que acontece. A pessoa entra na tua vida, não entende aquilo que ela leu e aquele telefone sem fio. Sai falando o que quer. E aí ela fala o que quer, que passa para o outro, que o outro fala o que quer. E quando viu, a sua vida virou inferno e nada daquilo era verdade. Sim. Então eu tinha um medo, sim, de me separar, exatamente por conta financeira também bastante, que meus filhos precisavam de cadeira de roda, órtese, andador. Tudo isso é muito caro. O que me chama mais atenção, e assim, eu fico pensando na justiça, como você falou, é que diante de todo esse quadro, né, disfuncional aí que acabou acontecendo na tua vida, pela questão dos teus filhos, de não ter sido tomada nenhuma decisão ainda em relação a isso, né? De você estar desamparada, porque na verdade é isso, desamparada no sentido do processo. Sim. Eu vou falar dentro da minha espiritualidade. Deus nunca vai te abandonar. Eu tenho Ele vai certeza continuar absoluta disso. te dando anjos e anjos e anjos. Agora, é importante a gente dizer o seguinte, o que foi que a Paty falou, que quando eu perguntei para ela, né, de onde você tirou forças para poder se separar e poder falar? Terapia. Gente, terapia é extremamente importante. Você falar, você ter uma pessoa com quem você colocar para fora os teus buracos emocionais, poder preencher, você ter alguém para te ouvir. Não foi, Paty? Foi isso. Terapia. Porque às vezes a pessoa fala assim, porque a gente até falou com a Renata Braz, né? Sim. Renata Braz falou assim que ela teve um período de depressão e ela falou, eu só fui porque o Marcelo, né? O Marcelo de Nóbrega que falou assim, não, você vai. No elenco de Chicago. Com o namorado que tava pegando uma outra e a protagonista não gostava dela e se fingia de melhor amiga. Assim, o mesmo esquema de traição. Sim. Gente, posso falar uma coisa? Gente, não traiam. Fica na pista, pega 10 uma noite, mas não trai. Sabe por quê? Trai dá trabalho, todo mundo pega é mentira, trai é cafona, magoa. Aí o homem faz do pelo, vou falar, desculpa, faz do pelo, passa doença pra mulher. Quer dizer, aí chega em casa e não dá conta da mulher que eu deveria. Péssimo trair, péssimo, detesto quem trai. O digno é, se não tá dando certo... se Fala, separa. Mas uma coisa assim que eu sinto muito que as pessoas hoje têm dificuldade de ir até uma terapia, mais financeiramente, né? Sim. Eu, no caso, agora, eu não conseguiria fazer nenhuma terapia. Mas é como você falou e o que eu sempre digo, Deus não me abandona e não abandona meus filhos. Sim. Quando eu deito pensando numa coisa, como será esse final de mês? Como eu vou chegar? Será que vai faltar algo a eles? No dia seguinte aparece alguma coisa que supre aquilo que eu estava pensando. Então, quando aconteceu tudo isso, eu tinha certeza que eu precisava fazer terapia para eu não pirar. Porque eu não tenho a chance de sentar, chorar e falar, aqui eu vou ficar 3 dias. Não tem, porque daqui 20 minutos alguma criança vai gritar mãe. E eu vou ter que ir lá acudir. Então, ou é para trocar uma fralda, ou é porque mãe, eu quero videogame, ou mãe, o fulano tá batendo em mim. Então, alguma coisa, alguém vai me chamar. Então, assim, eu tive acesso à terapia tanto antes quanto agora, porque essa história se tornou pública e antes disso porque eu era influencer. Eu já era influencer. Então, existe mulheres e homens que não sabiam disso. Até eu li uma coisa no depoimento da atual dele, que eu cresci nas costas dele. Mas antes de acontecer isso, alguma coisa aconteceu então. Por quê? Antes de acontecer isso, ele tinha 18 mil seguidores e eu já tinha 70. Então, como assim? Como eu cresci
através dele. Não tem como. E se tivesse crescido, qual o problema, gente? Qual o problema? O que vocês têm a ver com isso? Quem cresceu com quem, gente? Olha, se eu tivesse um namorado riquíssimo, eu ia crescer com ele. Mas se eu sou rico, o namorado cresce, se ajuda quem gosta. Exato. Que pataquada é essa? Vai ficar os dois na merda, na pobreza. Falei, desculpa, continua. Mas depois que eu me separei, eu peguei meu Instagram, eu já não era mais a esposa do ex-jogador. Eu era a Paty Pontes, que cuidava, a mãe solo, que cuida deles, mãe atípica, mãe de adolescente, que se cuida, que é mulher, que namora, que sai. Entendeu? E que não tem empregada doméstica. Sim. Então eu sou, assim, um exemplo para outras mulheres que, assim, eu me sinto orgulhosa. Porque eu tô conseguindo. Você e a Mayra tiveram coragem. Lembra da Mayra Card no começo da pandemia? Amo. Meu, aquela história. Meu, ele traiu com todo mundo, né? O menino, o Arthur lá. Isso. E quando ela veio à tona, ela foi criticada, mas assim, eram 7, 8 traições, assim, compulsivamente. E depois ele pediu desculpas. Não, sou compulsivo sexual, tá? Enfim. Mas assim, a mulher tem que colocar a boca no trombone, gente. Tem. E eu tenho muito como exemplo a Maíra, porque eu gosto da forma que ela se expõe, sem medo, é ela, da forma mais natural. E eu acho que ela tem essa... Eu conversei com ela no telefone, ela me ligou. Então, assim, a forma que ela me conduziu, a forma, assim, de mulher para mulher, eu tô aqui, eu tô para te ajudar. Isso faltou muito para mim, muito. Mas é tudo bem, na internet, de 99% estão do meu lado e esse 1% eu descarto.